A gente tem vivido cada vez mais imerso num mundo de revolução digital e tecnológica. Isso vem muito representado pelas IAs que cada vez surgem uma nova, mais potente, gerando imagem, gerando texto, gerando vídeo. É, E dentro desse olho de furacão de mudanças tecnológicas, acabou tendo uma mudança também na nossa forma de consumir as coisas. Seja em game, seja em livro, seja em música, a gente está cada vez mais acostumado com as mídias digitais. Quase todo mundo tem uma assinatura do Spotify, do Deezer, tem muita gente que tem um Kindle para ler, e muitas das pessoas que jogam agora assinam um Game Pass ou uma PlayStation Plus, ou compram seus jogos exclusivamente via Steam, via PS Store ou coisa do tipo. E tudo isso mudou um pouco a nossa percepção de consumidor do que é de fato ter o que a gente está consumindo. Por que eu digo isso? Começando pelos videogames, as mídias digitais se difundiram tanto e atualmente a gente acaba ficando à mercê das criadoras de jogos. É, Casos e mais casos vêm aparecendo e eu acabo acompanhando muitos pelo podcast The Byte. Eu vou deixar o link para quem estiver interessado. Sempre um bate-papo muito legal sobre criação de conteúdo e mundo de videogames e tudo mais. E eles falam muito sobre isso, sobre consumidores que são lesados porque compraram uma mídia digital de um jogo e simplesmente a criadora do jogo decidiu fechar os servidores. Ou porque o jogo é velho, ou porque não estava mais dando lucro. E toda a percepção da pessoa que gastou dinheiro para comprar e ter aquele jogo vai pro ralo, porque você nunca foi dono de nada. O que é vendido para as pessoas que compram jogos de forma eletrônica é uma licença de uso. Oi, Duque. Que foi? Oi? Que foi? Oi? Você quer participar do vídeo? É? O que o pessoal que compra videogame, jogos em versão eletrônica, tá acostumado é de ter o videogame, o jogo que elas compraram. Mas, de fato, o que acontece é uma venda de uma licença de uso. A gente nunca, na verdade, foi dono daquele jogo. E isso é bem diferente do que acontecia anos atrás, quando você comprava um CD ou um cartucho, até mais antigamente, que você tinha de fato o jogo e ele era seu para a eternidade. Isso veio mudando e essas discussões de posse de mídia digital ficam cada vez mais proeminentes com esses casos onde a Nintendo fecha a loja digital e todo o acesso de compra de jogos de forma digital é simplesmente jogado fora e os consumidores não conseguem mais usufruir disso de uma forma legal. Então, ou eles ficam limitados ao acesso do que eles já tinham, ou eles vão ter que lançar a mão da pirataria para poder ter acesso a esses jogos que a empresa não quer mais vender. E também proíbem o acesso das pessoas de uma forma legal. E isso também se passa para um lado dos livros, no caso do Kindle, por exemplo. O Kindle é um produto da Amazon, é uma empresa enorme, bilionária. E assim, você também não está comprando o livro no Kindle. Você está comprando uma licença de uso daquele arquivo de livro. E se em algum momento a Amazon decide que não quer mais que você tenha acesso a esse livro, ela simplesmente corta. Isso aconteceu por um tempo com o 1984 do George Orwell, o que já é uma coisa à parte, né? Porque parece um mundo distópico na realidade. E assim, é mais um exemplo de como a gente não está sendo dono das coisas que a gente está comprando. A gente gasta dinheiro, a gente junta recurso para poder usufruir de arte, de jogos, de livros, de música. E se uma empresa, se um CEO simplesmente decide cortar o acesso, a gente fica à mercê deles. A gente não tem uma segunda opção a não ser a mídia física. Isso acaba transparecendo também pro lado de música, que é um outro ponto que eu gostaria de comentar rapidinho, porque, como eu falei, muita gente tem uma assinatura de um Spotify, de um Deezer, de um Apple Music da vida, e a gente, além de não possuir essas músicas, porque a gente está pagando uma assinatura e no momento que a gente para, a gente perde o acesso a essas músicas, a gente ainda está consumindo uma versão pior dessas músicas. Uma pessoa que falou muito disso foi o Lucas Silveira, da Fresno,
E ele comentava que, assim, você comprar um CD de um disco da Fresno e você ouvir o mesmo álbum no Spotify, no Deezer, na plataforma que for, são duas experiências diferentes. E a versão digital dela é a pior. Porque quando um artista submete a música à plataforma, elas têm formas de compressão dos arquivos que fazem você perder características e partes desses arquivos da música. Isso é muito ruim porque o artista que gastou dinheiro com produtor, com mix, com master daquela música, esperando entregar um resultado agradável para o ouvinte, é frustrado. E o ouvinte que está pagando dinheiro e que quer consumir uma música, está ouvindo ela de uma forma não boa, porque a plataforma que ele usa distorce esses arquivos. E acaba sendo mais um exemplo de como a gente está se acostumando em consumir coisas que não são nossas de verdade e que às vezes são em qualidade pior do que a gente pode consumir. É muito complicado isso, porque cria, na minha visão, dois problemas. Um é o acesso a coisas que pode se perder, porque nada garante que daqui 10 anos o Kindle vai existir e a biblioteca que você tem vai ser completa ainda, porque algum livro pode simplesmente deixar de existir lá, porque a Amazon quis tirar. E outro ponto é, a gente acaba botando a mídia física de uma forma muito inacessível, porque no papel, comprar um livro é muito mais caro do que você comprar um Kindle e ter os seus livros baixados lá. Você comprar todo o jogo que você quer jogar em mídia física, em CD, é muito mais caro do que você pagar uma assinatura do Game Pass e ter o jogo no dia de lançamento. Você pagar uma assinatura do Spotify é mais barato do que você comprar todos os discos de música que você quer ouvir. Até porque nem tem mais lugar para ouvir disco de música, é só no carro e olhe lá. Então, assim, muitos problemas são gerados em cima dessa forma de consumo digital. E não me entendam mal, eu uso mídias digitais, eu sou humano como todo mundo. Eu uso meu Spotify, eu tenho meus jogos eletrônicos, eu não tenho um Kindle, mas aí é por reconhecer que eu tenho o privilégio de conseguir comprar o livro que eu quero quando eu penso em ler um livro e não gastar todo o dinheiro no Kindle. E isso acaba sendo um ponto que eu acho que acaba sendo o foco desse vídeo. Falar para vocês tentarem consumir as coisas de uma forma mais direcionada. Porque com a quantidade de assinatura de coisa que existe agora, de Netflix, de Amazon, de HBO, de Kindle Unlimited, de Spotify, de tudo que se imagina, você tem uma plétora de opções de coisas a consumir. E a gente acaba gastando mais tempo decidindo o que assistir, o que ler, o que jogar, do que de fato fazendo essas coisas. Então, acho que no final das contas acaba sendo uma questão de você conseguir direcionar. Eu não vou comprar um Kindle, ou eu vou ter um Kindle, mas eu não vou baixar 1 zilhão de livros. Eu vou ler um. Eu vou assinar um Game Pass, mas assim, eu não vou baixar todos os jogos e ficar tentando decidir. Eu vou jogar aquele jogo que eu quero jogar. É tornar mais intencional o consumo dessas coisas e tentar consumir essas formas de arte de uma maneira física. Porque tendo uma forma palpável de você usufruir disso, é uma chance maior de você conseguir garantir que você vai continuar tendo acesso a isso. Nada garante que daqui a 15 anos o acervo de coisas do Kindle vai estar lá, que os mesmos discos do Spotify vão estar lá, que a biblioteca de jogos do Game Pass vai ser a mesma, que os jogos que você quer jogar vão estar com servidores abertos, porque a empresa decidiu fechar. Então, quanto mais você consegue se proteger dessa bagunça de mídia digital, acaba sendo melhor. E acho que o consumo direcionado disso melhora essa relação de consumidor. Porque se eu quero ler 1984, ao invés de eu gastar o dinheiro no Kindle, que é mais barato do que comprar uma versão do 1984,
eu junto um pouco mais de dinheiro e eu tenho esse livro até quando eu decidi me desfazer, ou quando as traças roerem ele por inteiro. Porque a Amazon não vai poder tirar esse livro de mim. Eu quero jogar um jogo, eu tento conseguir a mídia física dele, porque se a biblioteca digital cair, eu tenho o CD, eu tenho o arquivo lá. Eu sei que isso é difícil, é caro, é uma coisa que até pra mim é um pouco inviável, mas é um esforço que é passível de tentar, em virtude da gente conseguir ser dono das coisas que a gente está gastando dinheiro. Porque, como todas as mães do mundo falam, né, dinheiro não dá em árvore. E com a quantidade de coisas que existe para consumir e para aproveitar, chega uma hora que ele esgota, né? Então, você conseguir focar o seu dinheiro nas coisas que você quer gastar de arte, de livros, de música, de jogos, enfim, de uma forma que você consiga usufruir isso por muito mais tempo, é uma forma mais inteligente do que simplesmente lançar dinheiro na mão de empresas bilionárias que podem cortar o seu acesso a qualquer momento, a bel prazer, no momento que eles decidirem. Então, esse vídeo eu acho que é mais um rant sobre por que eu acho que mídia física é muito melhor do que a digital e todas essas problemáticas que eu enxerguei ouvindo várias pessoas de áreas diferentes comentando sobre o que você faz com uma mídia física, o que você faz com uma mídia digital, como elas são apresentadas, e, enfim. É uma coisa delicada, é um assunto que é complicado porque a gente nunca teve tanto acesso à informação quanto antes e ao mesmo tempo a gente nunca não foi tão dono dessa informação quanto antes. É um negócio complicado. Tem acho que muito mais coisa que poderia ser dito sobre isso, mas eu faço essas coisas meio que no freestyle e é mais uma ideia, é mais jogar conversa fora, dar minha perspectiva sobre essa realidade de mídia física versus digital e abrir um espaço para conversa. Se você tem algo a comentar sobre isso, deixa nos comentários, deixa um like, se inscreva e é isso. Até a próxima.